That's a good way of putting it. Eu Yes, tive uma EQM, e antes eu carreguei uma grande quantidade de culpa e vergonha ao longo da minha vida. Porque, você sabe, eu errei um monte de coisas e estava bebendo muito. Eu estava perdendo empregos e todo tipo de coisa, e me sentia um fracasso. Eu estava saindo com uma amiga na estação ferroviária e a ajudei a entrar no trem com as malas. Dei um beijo nela e esperava me despedir. Estávamos conversando e ouvimos as campainhas de emergência batendo nas portas se fechando. Então eu dei um passo para trás, mas perdi o tempo. E quando dei um passo para trás, meu casaco ficou preso nas portas quando elas bateram. Eu não consegui puxá-lo. Procurei por um guarda, mas não havia ninguém lá. Então gritei o mais alto que podia pedindo ajuda. Comecei a bater nas janelas, esperando que talvez alguém que trabalhando para a empresa ferroviária viesse correndo e abrisse as portas. Mas isso não aconteceu. Os motores começam a acelerar e eu olhei nos olhos de minha amiga Ana e apenas vi o olhar de puro terror. E eu acabei de perceber naquele ponto, é isso. Eu vou morrer. O trem começou a arrancar a uma velocidade tremenda. Fui arrastado ao longo da plataforma e fui sugado para baixo das rodas. Era como entrar em um poço escuro e ser jogado em uma máquina de lavar em plena rotação. E foi simplesmente horrível e violento. O trem eventualmente seguiu em frente, e pareceu levar uma eternidade. Demorou e continuou nos trilhos. Então, eu simplesmente estava deitado lá em completa agonia e completo choque. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que tinha acontecido. O pessoal da emergência chegaram muito rápido. Eles pularam nos trilhos, cortaram todas as minhas roupas e de alguma forma conseguiram me colocar em uma maca e em uma ambulância. O médico se virou e disse: "Olha, há um hospital logo ali na esquina. É por isso que chegamos aqui tão rápido, mas acho que aquele que vai te poupar um pouco mais da jornada. Você consegue aguentar?" Eu disse: "Sim, vamos nessa." Então aceleramos pela estrada em grande velocidade e cheguei ao hospital. Lembro-me de ver no departamento de emergência que havia uma espécie de grande círculo de caras esperando por mim. Tipo, você sabe, cirurgiões e consultores, enfermeiras, médicos. E então havia um monte de coisas frenéticas acontecendo. Quando cheguei, estava deitado e pude ver que eles estavam muito assustados com o que estava acontecendo. Então isso foi realmente muito assustador para mim. Eu nem sabia se iria sobreviver a isso, por causa de meu braço esquerdo. Haviam dito que eu sabia disso e estava perdendo muito sangue nesta fase. Mas parece que estou lá por um tempo. E então minha família chegou e o médico se virou para mim e disse: "Olha, sua família está aqui, gostaria de vê-los." E eu disse: "Sim, apenas mande-os passar." E é claro que eles ficaram muito perturbados. Minha mãe estava em lágrimas. E foi mais ou menos naquela época, enquanto todos estavam parados, que eu deixei o meu corpo. O trauma era muito grande e parecia isso. E a dor era tão insuportável que eu não sabia o quanto mais eu poderia aguentar. E então eu de repente saí dessa atmosfera tensa e alta para um espaço realmente lindo, calmo e relaxante. Eu me senti como em um quarto escuro, mas não fui mais exposto aos testes do hospital. Eu olhei ao meu redor e percebi que estava deitado como uma enorme pedra de ardósia. Era quase como um grande altar medieval. Mas era confortável deitar, apesar do fato de que eu não tinha mais roupas. Sabe, me senti confortável deitado nessa coisa. Eu olhei ao meu redor e havia essas cores pulsantes que eram como orbes de luz que estavam piscando lentamente ao meu redor. E isso me manteve calmo. E eu percebi naquele momento que eu não tinha sobrevivido e que estava morto. Então, eu sabia em mim mesmo. Mas eu não lutei. E não rejeitei. Nem tentei dizer não, não estou pronto para ir. Eu olhei para baixo para verificar meu corpo, porque eu o tinha visto rasgado por causa do acidente e tudo estava consertado. Estava de volta no lugar. Não havia nenhum único arranhão ou hematoma, você sabe, e eu estava coberto por este lençol de azul.
Era como uma espécie de cetim ou tipo de textura de seda para ele. E foi realmente relaxante e calmante ter este lençol sobre mim e a luz que estava saindo. Era como se uma luz branca brilhante estivesse refletindo no lençol. E isso estava vindo de 3 grades de luz branca que estavam acima de mim e estavam se fechando sobre mim como se viesse dessas grades. Era tão intenso e bonito de se olhar. Parecia que estava me curando como se fosse uma luz curadora. E então eu senti a presença de alguém perto de mim bem na minha cabeça. Havia esse ser lindo e andrógeno, nem homem nem mulher, vestindo uma camiseta preta muito contemporânea. Não havia nada de etéreo sobre isso ou qualquer coisa que conheça. E isso eu achei bastante interessante porque já percebi que havia mudado. Pensei, este é obviamente o lugar para onde todos vamos estar com essa expressão no rosto que era assim. É como se eu conhecesse essa pessoa a minha vida toda e mais além. E também me sentia seguro. Eu senti que estava sendo protegido por este ser e havia muito amor emanando dela ou dele. E eu senti que nos conhecíamos por toda a minha vida e além. Mas eu simplesmente não conseguia descobrir isso. Mas eu realmente não me importei, porque eu estava apenas no momento e não me preocupava mais com nada. Lembro-me de fechar meus olhos por um tempo. Então, senti novamente que havia mais pessoas. Então eu abri meus olhos novamente. E havia 2 formas femininas que apareceram de cada lado de mim. A garota à minha direita tinha uma espécie de coesão branca, meio que, eu acho, um pouco de aparência europeia e a garota à minha esquerda era mais índia-asiática, índia-americana usando um vestido mais tradicional, eu acho. Mas as duas estavam com as mãos vagarosamente, meio que pairando sobre o meu corpo, sabe? Como se estivessem me curando. Eu nunca tive cura Reiki, mas vi como é e pensei é bem parecido com isso. A energia que vinha de suas mãos era simplesmente muito poderosa. Parecia uma energia de amor. Este amor que estava chegando era tão poderoso. Foi como todos os sentimentos de amor que tive ao longo da minha vida, seja através da minha mãe, meu pai, irmã, meu irmão, gato de estimação ou amante ou todos aqueles diferentes sentimentos de amor, todos os tipos de condensados em suas mãos. E foi simplesmente ótimo. Na verdade, não senti como se estivessem curando meu corpo. Eu senti como se estivessem curando minha alma e eu senti como se eles estivessem curando toda a dor, a vergonha e a culpa que eu carregava. É como se todas as camadas tivessem sido literalmente arrancadas de mim. Imaginei que estava sendo preparado para algo. Achei isso. Era como se eu estivesse indo para algum lugar e não sei onde era. Eles estão me preparando para isso. Eu comecei a pensar sobre minha família em um ponto. Quero dizer, eu sabia o quão chateados eles estavam por me ver deitado lá e que eu estive debaixo de um trem. Eles estão em completo estado de choque. Você sabe, minha mãe estava em lágrimas e assim por diante. Eles vão ficar realmente chateados agora porque claramente estou morto. É o que eu imaginei. Então eu levantei minha cabeça e tentei olhar para o lado desta pedra enorme em que eu estava deitado, porque achei que estava em algum lugar. Então achei que provavelmente os veria. Então, olhei para o lado dessa rocha enorme e não pude realmente vê-los. Mas o que eu vi foi esta linda vista. Era como uma incrível cachoeira de estrelas. Era como olhar para alguma coisa. Nunca estive em Niágara, mas acho que era tão vasto. Você sabe, era como se milhões de estrelas caíssem em cascata lentamente sobre a borda em vez da água. E essas estrelas estavam brilhando lindamente. E foi uma visão muito inspiradora. E eu pensei, uau, olhe para isso e eu olhei e eram estrelas cadentes. As estrelas pareciam estar caindo no meio. Quando olhei para baixo, pude ver uma galáxia e depois outra e continuei entrando no abismo. Basicamente, e eu sabia neste ponto que não estava em uma pequena sala escura. Eu primeiro percebi que estava realmente no próprio universo. E eu senti a presença do universo e seu poder na energia. Então, quando me virei, lembro-me de estar deitado ali. Senti outra presença, mas não era bem a presença de pessoas. Isso era outra coisa.
Eu senti toda a energia de que estava falando. A energia de cura do amor foi agora ativada. Era como se alguém tivesse girado o dia enormemente. E logo à minha frente estava este túnel de luz branca. Foi fantástico. Era só o que estava vindo em minha direção, e havia uma energia poderosa vindo do meio novamente. Era a mesma luz branca que eu tinha visto acima de mim, mas era mais. Foi enorme. O túnel era cercado por essas chamas que pareciam circular lentamente ao redor da borda da própria luz, o que normalmente seria meio assustador de se olhar porque era muito grande. Mas para mim foi apenas olhando de novo. Não tinha nenhum senso de preocupação. Eu simplesmente soube imediatamente que esta era a fonte de toda a criação que eu estava olhando. Isso era Deus. Você sabe, é daqui que tudo vem. Não daquele cara com barba em cima do teto do Vaticano em Roma. É um enorme túnel de luz branca. A energia que vinha disso parecia que cada parte do meu corpo estava apenas vibrando com esta energia de amor que estava vindo dele. Lembro-me que eu estava com um sorriso enorme no rosto porque estava simplesmente amando toda a experiência de toda a jornada. E de repente fui empurrado de volta ao meu corpo e eu estava de volta ao chão e estava de volta ao hospital imediatamente. Pensei comigo mesmo, qual é o meu propósito? Por que eles me mandaram de volta? Qual é a minha missão? Porque eu realmente queria honrá-la e seguir em frente porque, você sabe, foi simplesmente uma coisa linda que aconteceu. E eu percebi, obviamente, que minha busca era tentar transmitir o que tinha acontecido comigo e que existe uma vida após a morte e a alma vive através da criatividade através da minha arte, minha música e o livro. Inicialmente, eu estava procurando cura espiritual, descobri a igreja espiritualista porque queria falar sobre isso, uma vez que tive a experiência de quase morte. Eu não sabia nada sobre isso. Eu não pensei com arrogância, mas eu pensei que essa era a única coisa que aconteceria com você. Então pensei em como vou explicar isso para o mundo, sabe? Então, encontrei uma igreja espiritualista. E, é claro, quando eu entrei lá, eles me disseram que, sim, você teve uma experiência de quase morte. Você sabe, eu estava muito machucado na hora do acidente, e eles disseram, olha, nós fazemos cura espiritual. Se você quiser, venha. Eu disse sim. Ao longo daquelas sessões de cura, alguns dos curandeiros, que estavam trabalhando em mim, me deram mensagens de clarividências. Apenas algumas muito simples no final, sabe? E eles começaram a dizer que eu escreveria uma música sobre o que tinha acontecido, e achei que seria uma música de 3 minutos, como uma música pop ou algo assim, porque isso é tudo que eu sempre soube. Mas, curiosamente, a música sobre a qual eles estavam falando e que eu iria escrever, não estava nessa forma. Na verdade, foi na forma de uma peça de música clássica, na qual não tive nenhum treinamento. Quer dizer, eu também nunca pintei antes. Mas eu estava fazendo essas telas realmente enormes porque, quando saí da anestesia pela primeira vez, parte de mim estava obviamente em choque com o acidente real, e outra grande parte de mim estava pensando, uau, acabei de ter uma experiência incrível e eu estava com medo de esquecer. E pensei, vou fazer uma pintura e pronto. Vou fazer como uma grande pintura renascentista no estilo Michelangelo, como os grandes clássicos, para transmitir a história. Quando comecei a pintar, eu senti que estava sendo ajudado a ser capaz de colocar essas texturas na tela e depois as cores e a luz, sabe? Eu ainda escrevo música agora e sou comissionado tanto para isso quanto para minha arte. Certamente não foi um sonho ou alucinação. Por que não parecia tão real quanto estou sentado aqui falando com você? Mas era um tipo diferente de real. É como chamar de ultra real. Você sabe, era exatamente como este lugar incrível. As coisas estavam realmente nítidas e brilhantes. Era uma dimensão totalmente diferente. Você sabe, os sonhos são basicamente mais bizarros e caóticos, e mudam com o tempo também. Considerando que, com uma experiência de quase morte, não muda o que você passou, foi tão profundo que você para aí é capaz de absorver tudo. Não muda com o tempo,
Então certamente não é como um sonho. Olá a todos! Espero que tenham gostado de mais essa bela experiência. E se você gosta de experiências transformadoras, considere se inscrever no canal, deixar a sua curtida e o seu comentário ou no que podemos melhorar. Assim você nos ajuda a alimentar a plataforma e a trazer mais conteúdos como este.